Continuando, então, os fatores que afetam o equilíbrio ambiental, vamos para a segunda parte do vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre poluição atmosférica. No vídeo anterior a gente falou poluição da água, e agora vamos aqui falar da poluição do ar. Então, o ar, ele sofre essa ação antrópica devido a grandes quantidades, né, de partículas e gases liberados por veículos, por indústrias, vários tipos de fábrica. É claro que hoje em dia é muito comum as indústrias terem filtros e tal, mas nem sempre todas seguem o que deve ser seguido, e ainda assim a gente tem muito lançamento dessas partículas e gases. O problema ainda, né, além desse lançamento dessas partículas, desses gases, que também é muito comum nos veículos, né, que estão cada vez mais aumentando em quantidade, então pensa nesses gases lançados, a fuligem lançada por esses veículos a todo momento na atmosfera. E para piorar e intensificar esse problema, a derrubada da vegetação. Então, por vários motivos, seja para a formação de pastos, criações de animais, seja, né, por uso da madeira, como exemplo nas florestas, por exemplo, a floresta amazônica, há uma extração da madeira, e com isso você intensifica, você extrai aquela cobertura vegetal, essas espécies de plantas e tudo que são responsáveis por utilizar CO2 na etapa da fotossíntese, além de você estar lançando, vamos supor, gases como o CO2, você ainda retira os vegetais que iriam estar utilizando esse CO2 da atmosfera. Então, aqui embaixo eu listei alguns principais gases poluentes, né? Aqui, primeiro, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o gás carbônico, vários hidrocarbonetos, vários tipos de óxidos, enfim, uma série de compostos que causam prejuízo na nossa atmosfera. Aqui, gente, existe uma poluição, né, chamada chuva ácida. Então, vamos retomar um pouquinho aqui de química rapidamente. São vários elementos, como dióxido de enxofre, monóxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio, aqui, são lançados por várias indústrias, e essas substâncias acabam reagindo com a água. Mas onde que está a água? O vapor da água que está na própria atmosfera. Quando eles reagem, eles formam ácidos. E esses ácidos acabam ficando, né, dispersos aqui nas partículas de água, e quando chove, essa chuva, ela é levemente ácida, né? Não é ácida a ponto de corroer a gente, se a gente estiver andando na rua, pegar uma chuva, não, mas né, principalmente em cidades muito poluídas, cidades que têm um lançamento dessas partículas que eu falei em maior quantidade, quando a chuva cai, ela cai de uma maneira um pouco mais ácida do que a natural. E aí, o que acontece? Há uma destruição de monumentos, se vocês olharem aqui embaixo, na pintura de carros, na vegetação. Então, vejam aqui, folhas são prejudicadas, e se você parar para pensar, se a folha é prejudicada, onde que é a área onde ocorre a fotossíntese, muitas trocas de substâncias que a planta faz com o meio ambiente, é pela folha. Então, se você está interferindo no vegetal, nas outras formas de vida, você está comprometendo outros seres vivos. Além disso, a chuva ácida ela pode alterar o pH de corpos d'água, né? Então, se a gente pensar no rio, enfim, a longo prazo isso pode ser um grande problema. Outro problema da poluição atmosférica é o efeito estufa. Mas vamos lá, gente. Efeito estufa é um processo natural. Vamos ler aqui, ó. Todo o calor emitido pelo Sol reflete na superfície da Terra e retorna para a atmosfera. Na atmosfera, devido à presença de gases, retém uma parte de calor. Então, vejam aqui que eu grifei. É um fenômeno natural e é o que promove a vida na Terra. Se não tivesse esse efeito estufa como um fenômeno natural, nós não iríamos existir aqui. O planeta ia ficar muito gelado e não ia ter condições de vida. O grande problema
aqui, ó, em destaque, a intensificação desse efeito. Então, o que acontece? Principalmente o gás metano, né, que é o CH4, e o dióxido de carbono, aqui, ó, CO2. Além de tudo, o desmatamento, que vai diminuir essa utilização do CO2, o que vai acontecer? Vamos aqui para a próxima imagem. Então, vamos aqui pensar no planeta Terra. Então, os raios solares, a radiação solar, ela penetra aqui na superfície da Terra. Parte dessa radiação é refletida. E onde que ficam esses gases do efeito estufa? Bem nessa camada aqui da atmosfera. Então, é comum ter gases aqui que vão fazer com que a radiação venha, acompanhem aqui a flechinha essa vermelha, parte da energia dissipada aqui em cima e parte volta aquecendo essa região, que é onde a gente vive aqui, né? Na superfície da Terra, mas o calor está aqui. O problema é que com a emissão de CO2 e gás metano, esses gases acabam se acumulando nessa parte aqui. E quando os raios vão refletir novamente, eles não conseguem sair. Então, aqui há um aumento da temperatura. Então, por isso que a gente fala que efeito estufa, ele é um processo natural, só que ele está sendo intensificado. Então, quando a gente retira a cobertura vegetal, os vegetais, de novo, eu já falei anteriormente, eles utilizam o CO2. Se você está lançando muito CO2 e tirando aqueles seres que usam o CO2, aí sim que está juntando muito mais CO2 na atmosfera, prejudicando ainda mais esse problema. Vejam aqui nessa imagem, né, uma indústria que lançando esses gases, ó, esses gases estão ficando acumulados aqui nesta camadinha conforme o desenho. E como consequência disso, a gente tem vários problemas. Então, com o aumento do aquecimento do efeito estufa, né, há um aquecimento global. Quando aumenta a temperatura global, várias coisas acontecem. Então, ocorre muito desertificação, derretimento das calotas polares. Há uma previsão de que já está acontecendo um aumento dos níveis dos oceanos, porque se você pensar que esse gelo está derretendo, o derretimento desse gelo está aumentando o nível do mar. E se você está aumentando o nível do mar, você está também, porque esse gelo que derrete, o gelo é água doce, ele está derretendo na água do mar. Então está havendo também um problema de diferente salinidade da água, né? E aí as formas de vida que ali vivem vão ser impactadas. Não confundam o efeito estufa com a camada de ozônio. A gente tem no planeta Terra uma camada do gás ozônio, que é essa molécula aqui, O3. Essa camada protege o planeta contra a ação dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Ok? Então, moléculas de oxigênio reagem entre si formando essa camada de ozônio. Essa camada de ozônio é como se fosse uma camada protetora. Quem de nós, né, nunca ouviu falar, não esqueçam de passar o protetor solar, né? Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com essas radiações do sol. E quando essa camada de ozônio ela é prejudicada, né, vocês já ouviram falar que a camada de ozônio tem um buraco na camada de ozônio. Quando tem um buraco na camada protetora, o que acontece? Os raios solares vão entrar de forma muito mais direta do que se ele tivesse uma barreira. Esse ozônio, ó, vejam aqui, forma uma barreira ao redor da Terra, protegendo todos os seres vivos. Ok? Então, aqui, ó, o planeta Terra. Aqui nessa imagem, tomem muito cuidado. Eu coloquei gases do efeito estufa. Muitas vezes as pessoas confundem o efeito estufa com o problema na camada de ozônio, tá bom? Só aqui para vocês terem uma ideia, como que destrói essa camada de ozônio? A camada de ozônio, ela é destruída pela liberação excessiva de gases poluentes, principalmente aqui, ó, CFC, clorofluorcarbono. Esse clorofluorcarbono, ele destrói a camada de ozônio. Aí você me pergunta, mas onde que acha clorofluorcarbono? Eles eram usados principalmente na fabricação de aerosóis. Por exemplo, aqui, ó, nessa imagem, eu coloco aqui, sabe aqueles produtos, antigamente no desodorante, hoje não mais,
permitido. Mas os desodorantes, eles tinham cloro CFR, né, CFCs, desculpa. E aparelhos refrigeradores. Então, o que acontece? O raio ultravioleta, ele é perigoso para os seres vivos. Então, o ozônio, ele protege. O clorofluorcarbono, essa molécula, ela reage com o ozônio e libera uma molécula de oxigênio. Então, vejam aqui, aqui está o ozônio, olha aqui, gente. O ozônio, quando ele chega perto do CFC, formam duas moléculas, monóxido de cloro e uma molécula de oxigênio. Essa molécula de oxigênio fica na atmosfera, como já existe, né? Tanto que tem na atmosfera um monte de oxigênio. E acaba destruindo essa camada de ozônio tão importante para a manutenção da vida. Aqui está, né, um esqueminha de como que é essa molécula de CFC. Outro tipo de poluição atmosférica é a inversão térmica. A inversão térmica também é um processo natural. O grande problema é a quantidade de poluentes lançados na atmosfera, que faz prejudicar esse processo também natural. Então, veja lá. Naturalmente, vejam essa primeira imagem aqui. Naturalmente, o ar quente sempre sobe. E o ar frio, que é mais pesado, entre aspas, ele tende a descer. Então, num dia de calor, o ar quente fica aqui embaixo e o ar frio mais acima. E quando tem poluição, esses gases, eles acabam subindo, porque o ar quente sobe. Então, num dia de calor, essas partículas, se vocês verem aqui as imagens, tá vendo? Essas partículas roxinhas, com o calor, esse ar quente tende a subir e as partículas de poluição se dispersam, vamos dizer assim. Quando é frio, o problema da inversão térmica maior é no frio. Por quê? Porque num dia de inverno, o ar frio é que vai ficar aqui embaixo. Então, não tem o ar quente para carregar essas partículas para cima. Então, as partículas de poluição acabam ficando retidas próximos da onde? Da onde a gente vive. Então, esse processo é muito comum em cidades grandes como São Paulo. Quantas vezes a gente já não foi para São Paulo e viu imagens como essa? Então, vejam aqui, ó, tá vendo como é nítido essa imagem à direita? A gente vê partículas de sujeira, de poluição próximas aos prédios. E vejam aqui um homem dando uma tossezinha. Por quê? Porque a parte respiratória é totalmente comprometida por essas partículas que ficam aqui em épocas de frio. Agora, falando um pouquinho do lixo. A produção de lixo é um grande desafio para as gestões públicas. Hoje em dia, tem algumas cidades que fazem a coleta seletiva e esse tratamento do lixo, a reciclagem, mas não são todas as cidades que se preocupam com isso. E não adianta somente nós, como indivíduos, como cidadãos, ficarem preocupados, assim, o que eu vou fazer sozinha? A gente tem que ter o poder público tomando frente nessas decisões. Ok? Então, eu vou aqui falar de alguns tipos de descarte do lixo. Um muito conhecido são os lixões, que simplesmente você encontra terrenos e lança o lixo lá. Qual que é o grande problema? Ele vai poluir o solo, porque vejam aqui, a gente lembra que eu falei no vídeo passado que muita gente joga produtos eletrônicos direto no lixo comum. Esse lixo comum, se for parar num lixão, metais pesados e tóxicos vão contaminar o solo. Esse lixo em decomposição vai gerar o que a gente chama de chorume, é esse material líquido que sai do lixo. Então, isso vai contaminar o solo, podendo penetrar e chegar nos lençóis freáticos, aquela água, né, que fica pouco mais profundo do solo. Né? Então, os lixões, eles poluem o solo, água também, se vamos supor que esse chorume penetra num lençol freático ou atinge algum rio e lago, ele está poluindo a água, e poluindo também a atmosfera
com vários produtos, gases tóxicos que são lançados como o metano. Ok? Então, o metano aqui, ó, o CH4, ele é lançado na atmosfera e o chorume vai contaminar o solo e os lençóis freáticos ou rios e lagos que estejam ali perto. Qual que é uma alternativa, né? Ao invés de ser um lixão, é chamado aterro sanitário. O aterro sanitário é meio parecido com lixão, só que eles têm um processo de como se fosse tentar melhorar o lixão. Então, como que é feito? São várias preparações do solo para que esse chorume não penetre no solo e não faça essa poluição que eu falei anteriormente. Então, vejam aqui, tá vendo? Esse pessoal está preparando o aterro sanitário com esse material, de forma com que o lixo seja descartado aqui. Vão sendo feitos camadas, né? Eles enterram e formam várias camadas para que caiba mais lixo cada vez mais, sem que penetre nesse solo, nesse ambiente. Aqui, gente, só uma imagem mostrando como que é, mais ou menos, esse aterro sanitário. Então, como eu falei, ó, eles constroem, eles preparam o terreno para que o lixo seja jogado. Depois eles fazem de uma maneira com que drene, ó, tá vendo? Drenar águas superficiais e ao mesmo tempo drenar o chorume. Tá vendo aqui embaixo, ó, dreno de chorume. Para quê? Para que eles coletem esse chorume e façam uma outra utilização desse chorume que pode ser feita, tá? Para que esse líquido não escoe aqui no lençol freático. Depois de muito lixo jogado, eles vão colocando sobre camadas e ao final, veja aqui em cima, ó, setor concluído, eles vão colocando várias camadas de terra e lixo, vocês veem aqui várias camadas de lixo, e ao final eles plantam, né, uma vegetação por cima. É meio que uma forma otimizada de um lixão. E há também, como o lixo é uma decomposição de muita matéria orgânica, sai esse gás. Então, também tem que ter um dreno do gás metano. Veja aqui, ó, aqui em cima, ó, dreno de gás aqui, ó. Então, sai também, eles têm que se preocupar com essa saída de gás para não acontecer uma explosão. E esse gás, ele pode ter finalidades. Então, o aterro sanitário é uma alternativa muito melhor do que o lixão. Aqui é um esqueminha também para vocês conseguirem ver. Olha aqui, ó, lençol freático, o solo, tá vendo? Se a gente joga o lixão direto aqui nesse solo, olha só o chorume para onde pode vir, para o lençol freático. Só que olha aqui nessa imagem, tá vendo? Ó, dreno de chorume. Tá vendo aqui, ó, tem uma proteção nesse lixão jogado aqui, colocado aqui, e tá tendo uma drenagem, ou seja, esse líquido está saindo para um reservatório. Olha aqui, a manta plástica. Para quê? Para proteger o solo. Tá vendo camadas de lixo? Aqui em cima já tá colocando uma cobertura vegetal por cima. Ó, tubos de captação de biogás. O que é o biogás? É o metano, que ele sai naturalmente da decomposição do lixo. Então, eles coletam esse gás e esse gás pode ser utilizado como um biogás para fazer ou para ter outra função, e isso é muito interessante. O lixo também ele pode ser incinerado, só que não todo, principalmente de origem hospitalar. Vamos supor quando alguém faz alguma cirurgia e tem que retirar algum material. Para onde que vai esse lixo? Quando alguém faz, como é que fala, cirurgia plástica e retira alguma parte, para onde eles jogam no lixo comum? Claro que não. Tudo isso vai, né? Lixo contaminado, agulhas, eles estão incinerados. A incineração aqui, ó, tá vendo como é que funciona? E ela gera também partículas para o meio ambiente, então tem que ser filtrado, tudo tem que ser. Aqui, ó, incineração de resíduos. Na incineração, são fornos com temperaturas acima de 1000 graus, ok? Então, olha o que acontece. Ao final, a gente tem o lançamento de CO2, de vapor d'água, parte de energia térmica e sai uma parte de cinzas também, né? Que é o resíduo desse material. Quando a gente pensa em todos esses problemas ambientais que eu relatei aqui ao longo das duas aulas, a gente tem que pensar
na extinção das espécies. Então, quando a gente está poluindo a água, poluindo o solo, poluindo a atmosfera, tudo isso impacta em quem? Na vida dos seres vivos. Então, quando a gente devasta uma natureza, quando a gente vai lá e explora um recurso natural, a gente está tirando o equilíbrio de um ecossistema, de um meio ambiente. Então, isso reflete diretamente na extinção de várias espécies. Qual seria uma alternativa, né, perante a tudo isso que a gente falou, e principalmente agora relacionado ao lixo? Uma grande solução seria a reciclagem. Então, a gente teria que ter políticas públicas que nos auxiliasse nessa etapa tão importante que é a reciclagem, que é reutilizar, reduzir e reciclar os materiais. Isso ajuda muito o meio ambiente, né? E a gente poderia pensar numa maneira mais sustentável de sobreviver. Ok, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aprofundem os seus estudos, né, com base nesses tópicos que a gente trabalhou em sala. E qualquer coisa, pode me perguntar. Ok? Tchau, tchau, pessoal.